Nesse vídeo, eu vou tentar desconstruir algumas ideias equivocadas sobre a escrita acadêmica e aproveitar para compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo da graduação e que podem facilitar a sua relação com a escrita. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui falar sobre escrita acadêmica. Um vídeo que foi sugestão de uma inscrita minha aqui do canal, de uma seguidora minha lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, aproveita, me segue lá, vai estar passando aqui embaixo agora. E como eu já introduzi aqui, hoje vamos falar sobre escrita acadêmica, que é o terror de muita gente que está na faculdade. Muita gente morre de medo quando tem que escrever algum trabalho na faculdade, entregar alguma coisa assim no final do semestre ou durante o semestre também, que exige uma escrita ali acadêmica. E eu tenho uma teoria até sobre isso, tá? Eu acho que é muito porque a escrita acadêmica é algo que a gente tem contato apenas quando a gente entra na faculdade. Porque durante toda a nossa caminhada escolar, a gente não precisa necessariamente ter contato com esse tipo de escrita vista como acadêmica e tudo mais. Então, é algo que gera um pouco de medo, a galera fica um pouco com pânico ali, principalmente no começo da graduação. Eu falo isso porque eu já passei também por isso e daqui a pouco eu vou compartilhar brevemente um pouco de uma experiência que eu tive no começo da faculdade, que foi bastante tensa. Mas o negócio é que quando a gente está na faculdade, a gente tem que entregar um monte de trabalho, fichamento, artigo, resenha. No final da faculdade tem o TCC, e são coisas e modelos que a gente não está muito acostumado assim. Inclusive, estou até planejando trazer aqui para o canal, mais para frente, alguns vídeos sobre fichamento, resenha, essas coisas que eu sei que muita gente tem dúvida também. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque toda sexta-feira é quando eu posto vídeo novo aqui no canal. Então, eu vou estar preparando essas temáticas aí e vou subir aqui. Você saberá se você for uma pessoa inscrita aqui nesse canal. Beleza? E contando um pouco da minha experiência sobre isso de texto acadêmico na faculdade, eu lembro exatamente do meu primeiro semestre, quando eu acabei de entrar na UFBA. Para quem não sabe, eu faço faculdade de História. Então a gente tem que escrever muito e ler muito também. E eu não estava muito acostumado assim com essa coisa de escrever e tanta coisa assim. E eu lembro que no comecinho da graduação, primeiro semestre, um professor chegou pra gente e passou um trabalho final, que era pra gente escolher um tema do nosso interesse e fazer um recorte temporal, ou seja, de qual ano até qual ano a gente ia pesquisar, e também fazer um recorte geográfico, qual lugar que a gente queria estar analisando o objeto que a gente iria selecionar, o tema do nosso interesse. E ele falou assim, gente, é coisa simples, é de 3 a 5 páginas, rapidinho vocês fazem, rapidinho vocês entregam. E eu fiquei pensando assim, gente, rapidinho pra quem? Eu só conseguia pensar como que eu ia finalizar esse trabalho, assim, como que eu ia fazer um trabalho de 3 páginas, que apesar de ele falar como se fosse algo muito simples, pra mim, que não estava muito acostumado, não era, eu fiquei com muito medo. Inclusive, eu tenho até um caderno que eu encontrei muito tempo depois, em que eu conto um pouco de como que eu estava experienciando esse primeiro semestre na faculdade. E eu falava assim, eu não sei como é que eu vou fazer o trabalho desse professor, porque eu estou completamente perdido. Então, veja, eu compartilho isso para você perceber que você não está sozinho, que você não está sozinha. Eu tô aqui contigo, também já passei por isso, e de vez em quando eu ainda caio nesse lugar de ter um pouco de receio, de medo, aquele frio na barriga, quando eu tenho que fazer algum trabalho para entregar na faculdade. Isso não está isento da minha vida, não. De vez em quando aparece, assim, é sempre muito difícil, até hoje, quando eu tenho que escrever algum trabalho. Isso aqui eu acho importante falar porque eu estou num processo, tá, gente? Eu não sou uma pessoa pronta, não é tranquilo para mim escrever texto acadêmico, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, mas como eu estou na graduação já há 4 anos, eu já fiz muito trabalho, eu já fiz muita coisa, aprendi muita coisa eu entendi que não era assim que tinha que ser feita, então acho que cabe eu compartilhar algumas coisas que eu fui percebendo ao longo dessa caminhada. E uma coisa, antes de eu partir de fato para o vídeo, é o seguinte, esse vídeo eu estava criando o roteiro dele e eu entendi que era muita coisa para falar sobre escrita acadêmica. E aí eu resolvi separar em 2 partes. Serão 2 vídeos sobre escrita acadêmica. O vídeo de hoje, que eu vou fazer no formato de falar um pouco algumas ideias que eu percebo, desconstruir ou tentar desconstruir algumas percepções erradas que eu vejo como erradas a respeito da escrita acadêmica. E o outro vídeo, que eu vou postar mais lá pra frente, serão algumas dicas práticas do que é que você faz quando tem que escrever um trabalho acadêmico. Qual que é o passo a passo, qual que é o melhor caminho a ser trilhado. Logicamente, vai estar baseado no que eu costumo fazer e dá certo. Então vai ser mais no formato de dicas, esse outro vídeo que eu vou preparar e trazer aqui para o canal nas próximas semanas. E esse aqui vai ser no formato um pouco mais bate-bola, que eu vou lançar alguns pontos aqui e a gente vai conversando junto, vai refletindo junto aqui. Se você quiser, ó, já vai escrevendo aqui embaixo no comentário alguma coisa, deixa seu feedback, que eu tô sempre lendo, comentando, interagindo com vocês também, sempre de olho
no que está sendo dito. Então é isso, tá? Vamos lá aqui para as reflexões que eu separei para compartilhar e algumas dicas que eventualmente também vão aparecendo. E eu já quero começar quebrando o tabu. Posso? Tô liberado para isso? Então se segura que lá vem lá o quebrando o tabu aqui agora. Fazer texto acadêmico não é sinônimo de escrever difícil. Olha só, olha essa frase como ela dá uma aliviada na gente, não dá? Eu me sinto super leve quando eu ouço isso e quando eu tento internalizar isso em mim. Muita gente tem uma ideia de achar que para você fazer um texto acadêmico, você precisa sempre, necessariamente, escrever difícil. Colocar palavras que você nunca viu ou nunca costuma usar na sua vida, mas só porque é um trabalho da faculdade você precisa escrever difícil. E isso é um equívoco, é algo que eu acho que é completamente errado para se pensar e só nos deixa mais ansioso. A escrita acadêmica é sobre você escrever com as ferramentas que você tem, é você utilizar o vocabulário que você tem. Obviamente, um pouco mais de preocupação para tentar fazer um texto mais coerente, um texto linear, com começo, meio e fim? Sim, mas é um texto linear e coerente, não é sinônimo de escrever difícil. Use o que você tem, não tenta criar coisa, não tenta escrever difícil, porque isso não significa que você vai tirar nota boa quando você entregar esse trabalho. Eu prefiro optar pela escrita humilde, que é o que eu tenho em mãos. Tá? Eu faço o que eu tenho ali, me esforço para escrever bacana, para fazer um texto linear, coerente, e é isso que basta. Então já falo isso para você, desconstrua essa ideia da sua cabeça que sem dúvida alguma você vai viver muito melhor, com saúde mental em dias, tá? Sem essa preocupação de fazer o que você não dá conta. E aí, aproveitando o gancho, outra coisa que eu quero falar é o seguinte, não se compare. Não se compare com as pessoas, não se compare com seus colegas, não se compare com seus professores, porque são pessoas que estão em estágios diferentes, sabe? Se você quiser se comparar, se compare com você mesmo. Um ótimo exercício que você pode fazer é tentar perceber o que você entregou de demanda semestre passado ou o que você já escreveu ao longo da sua vida e comparar e perceber uma evolução ou um processo ali contínuo de alguém que segue fazendo, escrevendo, se aperfeiçoando, e é isso que importa, tá? Não fica se comparando com outras pessoas, porque além disso ser chato, pode acabar te desestimulando e acabar te paralisando também. Então, a ideia não é essa, a ideia é que você pegue você como parâmetro e tente sempre ir melhorando. Obviamente, nem sempre você vai conseguir, porque o processo também não é uma linha reta, não é tão coerente assim, mas é um esforço que é gradual e que é contínuo. Então isso aqui eu acho que é uma coisa importante para a gente não cair também em algumas ciladas que a academia acaba nos pregando. Essa coisa da comparação muito exacerbada o tempo todo com outras pessoas. E aí, sobre isso, tem outra coisa também, como outro ponto que eu separei para falar, que é o seguinte, isso aqui também é polêmico, tá? Muita gente pode não concordar comigo, mas, enfim, é como eu percebo, é como eu analiso e é como eu acho que faz sentido. Não existe uma separação clara e óbvia, na prática, de uma escrita acadêmica para uma escrita comum. Porque veja, por mais que tenha o nome aí escrita acadêmica, é um termo apenas que a gente usa para pensar o espaço da academia, da universidade. Mas vocês percebem que independente do tipo de escrita, a gente está falando do exercício de escrever? Então pronto, é isso que importa. O que você tem que fazer é aprender a escrever bem. É tentar criar estratégias para ir exercitando essa arte de escrever, porque escrever também é arte, tá, gente? Não é só técnica, não. Não é só razão, razão, razão. Vem muito de um lugar também ali de subjetividade, que você coloca pra fora e que você pode ir explorando e também se aperfeiçoando. Então tente escrever bem. O seu horizonte tem que ser esse, seu maior objetivo. E uma forma bacana de fazer isso é você tentar tornar a escrita parte da sua vida. Então cria aí uma meta de escrever um pouco mais ao longo do dia, ou escrever tipo semanalmente, você escreve alguma coisa. Pode ser uma escrita mais leve, mais tranquila, sem tanta pressão assim, e você vai estar ali praticando. Uma outra coisa que sem dúvida estimula muito a escrita também é a leitura, tá? Perceba que pessoas que costumam escrever bem, e escrever bem não é sinônimo de escrever difícil, são pessoas que costumam ler muito, tá? Então leia bastante. Tenta tornar a leitura ali parte da sua vida também. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo um pouco sobre isso de leitura, eu dou algumas dicas para quem quer se disciplinar um pouco mais com a leitura, para quem quer ter o hábito da leitura. Então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, tá? Você pode passar para assistir depois. Mas basicamente a escrita vai fazer você expandir os seus horizontes e vai te dar mais repertório, mais vocabulário para você ir utilizando no seu processo de escrita, tá? Vai ser uma coisa mais orgânica, mais natural, não aquela coisa forçada, mecânica, que você só escreve bem quando tem que escrever. A leitura vai estimulando de maneira mais gradual a escrita, te dando mais repertório para você utilizar quando precisar escrever alguma coisa
para entregar na faculdade. Mas o mais importante aqui é se atentar para esse lugar de que não existe uma diferença clara e óbvia na prática entre escrita acadêmica e escrita comum. A gente está falando de escrita. Então, escreva, independente do que for. Pratique muito a escrita. E aí eu vou aproveitar já e falar sobre algo que eu acho muito bacana para estimular a escrita e para ir te ensinando outras coisas também, que é o feedback de amigos. Uma coisa que você pode fazer é trocar escritos, trocar textos, e ambos depois podem trocar comentários sobre esses textos. Eu acho muito legal esse exercício porque a partir do momento que o outro está lendo algo que você escreveu, ele vai se atentar, ele pode pensar ali alguma ideia, pensar alguma dica para compartilhar para você, que você pode não ter se atentado, tá? Puxar ali sua orelha, falar, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não ficou tão claro assim, isso aqui eu achei confuso. E você pode incorporar em outros trabalhos ou tentar repensar o que foi alertado ali pelo seu amigo. E além disso, eu acho que esse exercício com pessoas que estão também na graduação, colegas, amigos nossos, é muito bom porque são pessoas que estão no mesmo patamar que a gente. Então o diálogo fica um pouco mais horizontal. Diferente, por exemplo, de quando a gente está tendo que entregar um trabalho para ser corrigido por um professor que é doutor, é pós-doutor em alguma coisa. A pressão, eu acho que vem muito nesse lugar também, né? Do que é que será que ele vai falar do meu trabalho? O que é que será que ele vai julgar? Como será que eu vou ser julgado, né? Essa coisa do julgamento costuma ser muito central, como uma preocupação mesmo que a gente tem. Então, quando você troca com alguém que está no mesmo patamar que você, a conversa fica um pouco mais reta, mais direta, mais horizontal, e vocês podem se ajudar sem cair nesse lugar de hierarquia, de alguém que está mais maduro na graduação, que já fez muita coisa aí na vida acadêmica e que possivelmente tem mais ferramentas para olhar esse seu trabalho, né? E assim, eu não estou falando que professores, que pessoas que estão no mestrado, doutorado, não possam te ensinar. É óbvio que podem e elas vão te ensinar muito. É muito legal também ter o feedback dessa galera. Mas eu estou falando para você aproveitar justamente pessoas que estão nesse lugar comum. Aproveite, tá? Fortaleça relações e faça com pessoas que vão te ajudar mais do que te atrapalhar. Não vai se alinhar com qualquer pessoa que, enfim, pode acabar atrapalhando o processo que você está querendo desenvolver, que é o da escrita. E por fim, a última coisa que eu separei para falar é o seguinte: tenha paciência com você mesmo, tá? Respeite o seu processo e entenda o que você já fez, o quanto que você já fez. Perceba que você não vai escrever que nem uma pessoa que está na pós-graduação, que nem uma pessoa que é pós-doutora em tal assunto. Nós estamos na graduação, então a gente vai escrever como um graduando. E a escrita vai sendo amadurecida ao longo do tempo, ao longo dos semestres, ao longo dos anos. E eu falo isso muito porque durante a graduação a gente tem contato com muito texto de autores clássicos, textos e livros de autores que são renomados, que são cânones naqueles assuntos que a gente está pensando nas disciplinas. Pelo menos em história é assim que acontece. A gente não lê, por exemplo, durante a graduação, um texto escrito por um mestrando ou por um graduando. Isso porque entende-se que essas pessoas não estão tão maduras para abordar a tal temática de uma maneira mais profunda, mais complexa e tudo mais. Então, isso faz com que a gente tenha contato apenas com escritos de pessoas que estão muito tempo na academia, que são, muito especialistas naquelas temáticas. Que são pessoas que sabem escrever bem porque escrevem sobre aquilo há muito tempo. Então, meu querido, minha querida, você não vai escrever que nem o Hobsbawm. Hobsbawm, para quem não sabe, ele é um historiador super clássico. Todo mundo que faz graduação em História passa por Hobsbawm. E ele é um cara que escreve muito bem, enfim, é um texto muito robusto mesmo. Thompson também é outro autor super difícil de ler. Você não vai escrever como ele, porque você é um graduando, eu também sou um graduando, e a gente está aprendendo e amadurecendo a escrita cada vez mais. Então, vamos acalmar o coraçãozinho, vamos seguir caminhando. E eu espero que esse vídeo tenha te alertado para esse lugar, e você perceber a importância que é a escrita acadêmica, mas não colocar também num lugar tão distante assim do que você já está. Bom, então eu acho que é isso, tá? Eu vou falar mais sobre escrita acadêmica, vai ter um outro vídeo que eu vou preparar e trazer pra cá nas próximas semanas. Mas antes de ir embora desse vídeo aqui, por favor, dá um like e se inscreve no canal também, caso ainda não tenha se inscrito. Deixa aqui nos comentários algum feedback, sugestão de tema de vídeo, que eu vou estar lendo e comentando, interagindo com vocês. Bom, então é isso, tá? Eu fico por aqui. Um grande beijo, acalma o coração e até o próximo vídeo.